Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. A prova em um processo judicial é uma das partes mais importantes para o sucesso de uma ação no processo judicial. A constituição da prova é de extrema importância para garantir que a apreciação do judiciário adote critérios técnicos, claros e consistentes nas decisões judiciais. Para falar sobre o assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Stefano Scalon Cruvinel. Ele é empreendedor e fundador da Evide Juri, dentre outros empreendimentos de tecnologia e inovação. A Evide Juri é o primeiro escritório técnico full service do país com foco em produção de provas para processos judiciais. Doutor, obrigado pela presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Participa dessa entrevista o jornalista e apresentador do Bora Minas, Victor Albergaria. Obrigado, Victor. Valeu, Bagnetti, pelo convite. Agradecer ao Dr. Stefano também e a você que está em casa que vai acompanhar esse papo. Uma conversa, que chama muita atenção, até pelo, talvez, do desconhecimento do grande público. Doutor, a gente poderia começar, o senhor explicando para a gente o que é a Evide Juri, O que é esse escritório full service, vocês que são aí referência em todo o Brasil? A Evide Juri é o primeiro escritório técnico de apoio a escritórios de advocacia e clientes em demandas que requisitam provas de média e alta complexidade. Tá? Um processo ele tem várias nuances complicadas, principalmente no cenário judiciário brasileiro, e a Evide Juri vem com a proposta de subsidiar os clientes e os advogados das empresas a ter maior chance de sucesso nas ações, até porque o risco desses processos é muito alto para quem está litigando. O senhor até conversava fora do ar com a gente. O senhor é aqui da nossa região, é de Sacramento, ali pertinho de Uberaba, e contou para a gente também como que começou a surgir a ideia da Evide Juri. Justamente até pensando nesse cenário de legislações no Brasil, que é meio confuso, de onde que veio essa ideia? Como que começou a colocar na cabeça, vou criar esse tipo de serviço para outros colegas do meio jurídico? A ideia surgiu a priori dentro de um grande conglomerado de tecnologia que eu estava atuando, tendo visões de um formato o qual eu não acreditava ser o correto e visualizando processos onde o cliente estava correto, embasado, com um bom advogado atuante, combativo e mesmo assim ele tinha uma chance de sucesso muito pequena no processo. E aí eu comecei a pesquisar, estudei mais de 500 processos internos dentro da corporação. Visualizei, os processos são públicos também. Visualizei que o grande fator de insucesso desse tipo de ação a priori, seria o fato da falta de comprovações, falta de subsídio técnico, de provas mesmo. E sem esse ato de probatório, o cliente tinha muito menor chance de sucesso na ação e muito maior risco. E esse risco geraria impactos financeiros para aquela empresa que já estava em algum prejuízo. Então, a partir disso foi onde eu, de alguma maneira, comecei a estudar, pesquisar, já com muita vontade de empreender, de fazer algo novo, disruptivo, ainda sem conhecer um pouco do conceito de startup, mas já nessa linha. E foi aí que eu falei que comecei a conversar com advogados, com peritos e vi que não tinha nenhuma empresa com uma envergadura grande, especializada em ações técnicas complexas, a princípio, contra essas empresas de tecnologia. A gente começou a nossa conversa falando na criação de provas, Que tipo de serviço uma equipe igual do senhor presta? A gente está falando de auditoria, de perícia, de assistência técnica judiciária. Como é que é isso? Esses trabalhos, eles basicamente são esses três mesmo, Todos eles são embasados sempre por uma auditoria, porque você vai ter as provas ou não ter as provas, você tem que encontrá-las, você tem que pesquisá-las, você tem que catalogá-las, você tem que levantar informações junto ao cliente, e usando métodos de auditoria específicos, para depois sim formatar uma estratégia técnica para um parecer técnico. Então, assistência técnica é um termo já previsto no Código de Processo Civil. A auditoria é o meio para chegar a esse trabalho. Então, você não faz uma assistência técnica sem realizar uma auditoria anterior. E a perícia é a fase processual adequada para que o juiz nomeie um perito para ajudá-lo em um eventual
decisão quando o assunto requer conhecimento técnico. O nosso trabalho é ajudar o juiz, o perito, o cliente que nos contrata e principalmente o advogado a ter maior chance de sucesso no processo. Isso tudo, conforme falei anteriormente, pelo fato das estatísticas extremamente negativas para quem litiga em processos sem esse tipo de amparo. Doutor Stefano, só uma confirmação, a Evidjuri existe há 4 anos? 4 anos e poucos meses. Como que vocês atingiram 1 bilhão de processos judiciais? A gente sabe que a tecnologia derruba parede, derruba fronteira, não existe mais isso. Mas como 1 bilhão de processos, são 250 milhões de processos por ano, como é que isso chega até a mão de vocês? Deve ser a rede de contato também, que é bastante extensa, né? É R$1 bilhão, né? R$1 bilhão. R$1 bilhão de reais. Em portfólio. Isso até para mim, que sempre gostei de metas ousadas na vida, me surpreendeu. A meta, a princípio, para os primeiros 5 anos eram 100 milhões de portfólio. O que ocorre? Primeiro, por causa da verticalização. Nós somos especializados em ações de tecnologia. E quanto mais tecnologia precisa, e tem a tendência a precisar cada vez mais esse tipo de ação vai crescer. O portfólio, logo, cresce na mesma exponencialidade. Um outro fator é a rede de resultados que a gente gera. O nível de assertividade que a gente trabalha é muito alto, muito acima de qualquer outro tipo de escritório técnico no setor. Isso gera referência, gera indicações passivas que nós recebemos dos próprios advogados que trabalhavam ou trabalham conosco num primeiro processo. Nossa rede de network também com experts, né, técnicos, então gera isso também. E tecnologia. Existem algumas tecnologias que nós desenvolvemos que nos dão a informação que hoje é pública, mas teria que ter um acesso manual. Eu tenho um acesso automatizado a essa informação para fazer um exercício de repetição. O que é o exercício de repetição para a gente? Se eu já tenho um caso contra o fornecedor A, para que eu vou procurar o fornecedor B? Eu vou procurar novos processos sobre o mesmo tema e ajudar novos clientes, novos advogados a diminuir a chance de insucesso, aumentar a chance de sucesso e principalmente fazer o resultado para o contratante. Ou seja, vocês focam em determinadas companhias, que existe uma gama de processos contra elas, vocês já têm o modus operandi, então sabem trabalhar naquele caminho, é isso? Isso foi o início. Uhum. O início era verticalizado num setor apenas. Depois, uma outra surpresa que nós tivemos foi que essa necessidade ela era ampla e restrita para todos os setores. Então, não são só ações contra conglomerados de tecnologia, multinacionais. Começou por isso porque era meu hard skill e meu soft skill. Mas depois não foi isso mais. Acabou crescendo muito também porque os advogados tinham necessidades em outros tipos de processo, na área da saúde, na área do agronegócio, na área de engenharia civil, na área contábil, valuation, fusão e aquisição. Eles precisavam de recursos técnicos aprofundados com experiência no tema. E aí foi onde a gente começou a aumentar, de fato, o portfólio e o leque de atuação nossa. Com base nisso, chegou, surpreendentemente, até para mim, em um portfólio de 1 bilhão de processos. Então, só para ficar claro, doutor, até o pessoal de casa que nos acompanha, a gente percebe que vocês têm uma especialização no ramo da tecnologia, que envolvem processos milionários, sim, né? Mas vocês acabaram abrindo para outras áreas de atuação, no caso do agro, construção civil, mas sempre na esfera do direito civil. Sim. Então, por quem está nos assistindo, fala, vamos falar de criação de prova por exemplo, na esfera criminal. Não é o caso, sempre na esfera civil. Por enquanto, sim. A gente não pode prever o futuro, mas, por enquanto, todas as áreas de atuação dentro do direito civil. Mas agora, sem dúvida, a tecnologia é o que demanda mais, até pelo seu conhecimento anterior, você ter essa experiência que acabou carregando aqui para o meio jurídico. Exatamente. Tecnologia, para todos que nos ouvem, ele não é mais um setor da economia, ele não é um segmento. Eu costumo dizer em eventos, palestras ou até mesmo para os clientes que a tecnologia é a base de sustentação da sociedade hoje. Tem presente tecnologia
em canais de televisão, tem presente na área da saúde, tem presente em todos os setores da economia. Então ela foi promovida, de alguma maneira, nos últimos 15 anos, a uma base de sustentação da própria economia. Tanto que hoje tem entre 500 e 800 mil vagas de tecnologia no país em aberto, não preenchidas. E proporcionalmente esse crescimento às demandas, né? Exatamente. Isso é uma consequência natural, o aumento de processos contra essas fornecedoras que vendem tecnologia. Dentro desse próprio estúdio tem tecnologia desde a iluminação, desde as câmeras até o notebook que você está usando agora. Então, todos nós estamos aí consumindo isso e cada vez mais descobertos em situações de vulnerabilidade. Nós temos que consumir isso é base, mas nós não entendemos do que temos que consumir. A questão é justamente essa, porque parece que a tecnologia no Brasil foi meio que sendo empurrada, foi sendo desenvolvida, mas sempre pareceu que não havia um amparo legal. Então a gente, há muitos anos, vê reclamações contra empresas de tecnologia, seja por qualquer motivo, mas parece que o amparo que existe no Código Brasileiro não atuava tão firmemente contra essas tecnologias, contra possíveis abusos, más prestações de serviço. Você encontrou isso e você percebeu essa lacuna na hora de pensar, de criar a Evidjuri, que olha, existe um amparo legal dentro do ramo da tecnologia, mas parece que não sei se a legislação, se os colegas advogados estavam inteirados sobre o tipo de lei que existe na tecnologia. Você percebeu essa lacuna que acabou sendo preenchida com a Evidjuri? O direito é maravilhoso. O papel escrito, teoricamente, funciona. Quando você cai para a prática, isso não se aplica somente ao direito, se aplica a todos os setores. Quando você vai para a prática, você visualiza que não é bem assim. Eu tenho uma frase que eu norteia muita coisa, e eu acho que ela é cabível dentro do teu questionamento. Tão importante quanto o que você faz é como. O direito em si tem previsões que ajudam os clientes a comprar tecnologia, a comprar insumos, enfim, todas as atividades inerentes a um meio empresarial. Porém, a questão é a utilização destas. Como é utilizada a figura de um auditor, de um assistente técnico, de um perito, de um expert dentro de um processo? Isso é extremamente atenuado nas terras tupiniquins. Hoje é muito mal utilizado isso, fora daqui, onde já tivemos a oportunidade de litigar e atuar, é diferente, tá? Então, o que acontece? Existe uma máxima que muita gente conhece e pouca gente aplica. O que ganha processo é prova. A questão é, o que o cliente, na hora de produzir um processo judicial, seja ele correto ou não correto, ele produziu de prova. Ele tem uma expectativa que o advogado vai vencer o processo. Só que quem cria as provas, quem tem as provas para investigar, normalmente são os clientes. Então, num cenário desse, o próprio cliente, até pelo próprio desconhecimento e alguns advogados também, por não utilizar isso de forma antecipada, acaba gerando essa situação de atenuar algo que é extremamente importante. E na minha visão, como técnico, como auditor, é a parte mais importante de um processo. O advogado, ele é a parte sine qua non, ele não se faz um processo com advogado, porém, para vencer com foco em resultado, se é um processo técnico, requisita prova. E aí é onde, infelizmente, eu, dentro de estudo de milhares de processos, tanto antes de abrir a empresa quanto ao longo da empresa, eu identifiquei que, nossa, o cliente estava correto, está correto e não conseguiu provar, perdeu o processo, ainda gerou ônus para ele de sucumbência. Vamos fazer um breve intervalo, na sequência a gente segue com o nosso bate-papo. Hoje, Band Entrevista, recebendo o Dr. Stefano Scalon Cruvinel, ele é fundador do Evidjuri, o primeiro escritório técnico full service do Brasil, especializado aí na produção de provas em processos judiciais. Não sai daí, a gente volta já. Olá, eu sou Luísa Nogueira e quero te convidar para dar o Play no Agro aqui na Band Triângulo. Oferecimento SWZ Máquinas. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário.
Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Fim de ano na Band. Bem-vindos ao especial de Natal do MasterChef. Nesta terça, 10h30 da noite, MasterChef. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o Dr. Stefano Scalon Cruvinel, ele que é fundador do Evide Júri, o primeiro escritório técnico full service do país, com foco em produção de provas para processos judiciais. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Hoje, quem são os seus clientes? Quem pode contratar a Evide Júri e em quais demandas? Em demandas de aspecto técnico todas, dentro do direito civil, a priori. Quem nos contrata são empresários ou pessoas físicas que têm processos judiciais, que queiram aumentar a chance de sucesso da mesma. Mas a persona, quem é o nosso contratante também é o próprio advogado, porque ele tem benefícios com a nossa entrada no processo, aumentando as chances de sucesso dele, que é o condutor, o aprovador do processo com a nossa contratação. Então, quem nos contrata é o cliente, é o advogado, empresário ou pessoa física também. Agora, esse operador do direito, esse advogado, às vezes não tem conhecimento desse tipo de serviço. Vocês conseguem chegar até ele também? Conseguimos. Sempre tecnologia, né? Tecnologia é o berço hoje de sustentação da sociedade. Então, por meio de tecnologia e relacionamento também, que é muito importante, a gente chega aos advogados já conhecendo os processos que a gente tem interesse em entrar. O radar está sempre ligado, né, Vitor? Claro, tem que estar sempre ligado. Aliás, eu quero falar justamente, a gente falou sobre essa cifra de 1 bilhão nos últimos 4 anos, mais resultados atingidos pelo Evide Júri, mas o Ricardo tem um recadinho pra gente, né, Ricardo? É isso mesmo, Vitor. Você é servidor público do Estado de Minas Gerais? Ouça só esta informação. Abrindo a sua conta no Itaú e optando por receber seu salário com tranquilidade e em dia, você não precisa ir a uma agência Itaú no dia do pagamento e economiza tempo e ainda tem vários benefícios exclusivos. O Itaú zerou a tarifa da sua conta, zerou também a anuidade do cartão de crédito, tem investimento para você aplicar a partir de R$1 e crédito na hora com limites especiais, inclusive de consignado. Abra logo a sua conta. Para abrir online, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Ou vá a uma agência ou a um espaço exclusivo para os servidores. O Itaú está de portas abertas esperando por você, servidores de Minas, aposentados ou ativos. Vem para o Itaú, feitinho com você. Valeu, Ricardo. Obrigado. Bom, então, doutor Stefano, o senhor falou da atuação em grandes empresas de tecnologia, então o know-how desse meio você tem, a atuação em todo o território brasileiro, o volume de experts, de especialistas que estão associados à Evide Júri e falei sobre essa questão da cifra agora de 1 bilhão. Na prática, para o pessoal de casa entender quais resultados a Evide Júri acaba dando, não só para a empresa, lógico, mas para quem acaba contratando. Questão de eficácia, se é possível, por exemplo, reverter uma decisão, se há uma possibilidade disso ser feito. Claro que aumenta o serviço, mas é possível? Que tipo de resultado vocês garantem, digamos assim? Prestação de serviço garantia não existe, né? Mas você pode olhar o histórico, você pode olhar o passado. O principal resultado que eu vejo o portfólio é interessante para ancorar a credibilidade, mas o principal resultado é a assertividade. De casos atuados, a gente tem mais de 90% de êxito. Tá? Então, de cada 10 casos que a gente atua, a gente tem um laudo pericial favorável, uma sentença, um acórdão favorável em mais de 94% dos casos. Isso é uma estatística bem diferente, né, do cenário judiciário brasileiro. Esse é o principal, mas existem outros resultados conquistados. Economia de tempo processual, tá? Obviamente que a gente privilegia sempre a assertividade em primeiro patamar, mas se possível a gente tenta economizar de 30% a 35% do tempo processual sem prejudicar o mérito. No Brasil isso é fantástico, né? Sim.
Depende do aspecto. Depende do aspecto, porque o juro e correção monetária no Brasil para um processo judicial é bem atrativo, para quem sabe. Hoje em torno de 34% ao ano, né? Pelo IGPM alto e tal. Uma média antes da pandemia em torno de 20 e poucos % ao ano, que é muito melhor que qualquer juro bancário hoje pago. Então é um bom investimento. Então, de reduzir o tempo processual, melhora o tempo do processo, né? O tempo do recebimento, mas também a questão financeira fica um pouco mais atenuada. Então esse é um outro resultado também. E o outro também, há casos que nós conseguimos potencializar os pedidos, não só melhorar a assertividade, mas aumentar o potencial dos pedidos, né? Sempre de uma linha técnica contundente, nunca com pedidos absurdos. O senhor falou de R$1 bilhão em processos judiciais. A gente pode, nessa potencialização do pedido, a gente pode pegar um caso concreto, evidentemente resguardando as partes, só para a gente entender em quanto é esse avanço no pedido? Pode sim. Existe um caso que nós atuamos, até recente, né, que, com base na nossa auditoria, nós identificamos várias situações de prejuízo para a empresa, prejuízos materiais, quantificáveis, comprováveis, onde essa ação saiu de R$2,2 milhões para 7,9. Num cálculo de correção ao longo do transcurso do tempo, que é uma ação já distribuída há muito tempo, essa ação vai estar hoje mais ou menos em R$25 milhões e ao final dela ela vai chegar em torno de R$50 milhões. Que o seu cliente não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento, e a partir do momento que se fez esse trabalho técnico junto à sua equipe, você conseguiu mostrar para ele, olha, o êxito da ação é muito maior do que você espera. Em conjunto sempre com a advogada do processo, que dentro de uma tese jurídica ela proporcionou que nós pudéssemos fazer essa auditoria e que isso pudesse, em um futuro, se materializar em um resultado melhor para o cliente. Ramo de tecnologia, só a título de curiosidade? Melhor não citar. Quis arrancar, mas ele não entrega, não. Bom, em quais outros negócios que o senhor acaba atuando? Tem uma lista, claro, de setores que acabam demandando mais atuação jurídica, mas queria saber, por exemplo, agronegócio, startups, tem demandado muito trabalho do senhor também? Tem sim. Tecnologia está em tudo, né? Auditoria e perícia também. Então você vai fazer uma fusão, aquisição, um M&A de uma startup, que é uma fusão complexa. Você vai investir numa startup, você precisa de uma due diligence, né? Você precisa identificar os pontos de risco daquele negócio. Então, para isso, você precisa auditar pessoas, você precisa auditar o projeto, auditar fluxo de caixa financeiro, questões mais técnicas e, principalmente, auditar tecnologia. Então, a partir disso, o nosso know-how acaba sendo utilizado para outras finalidades, principalmente em startup, tecnologia e outros setores. Então, o leque começa a se ficar mais abrangente em termos de prestação de serviços. Doutor, agora nessa equipe que você tem aí, que te apoia nesse trabalho, a gente acredita num alto grau de especialização. Como é que a gente poderia definir esses profissionais, essa equipe que fazem parte da Divisur, numa escala de 1 a 5, né, de uma forma imaginária aqui, o grau de especialização desses profissionais? Totalmente vinculado ao resultado pretendido e ao risco do processo e o momento dele. Se for um processo judicial em fase muito avançada, onde temos que reverter, ajudar o advogado na reversão, a gente tem que trabalhar com o conceito de profissional AAA. AAA são os profissionais masterclass naquele setor. São profissionais com valores horas acima de R$1.000 por hora. Para quê? Porque se você vai trabalhar num processo desse tipo, para uma reversão você não pode trabalhar com o pior time, você tem que trabalhar com um time nem médio nem ok, você tem que trabalhar com o melhor time. Em processos em fases menos avançadas, você pode trabalhar com experts, especialistas, não precisa ir tão longe, não precisa pagar tão caro, porque você tem métodos que geram um resultado de assertividade sem consumir horas tão caras, sem precisar de currículos tão aprofundados. Então, depende muito do tipo de objetivo do cliente e nosso no processo. E isso tem infinitas variáveis. O ponto principal é
foco é no resultado ou na prestação de serviço. O nosso, mesmo sendo um escritório técnico, a atividade é de meio, não de fim, mas o nosso foco é no resultado. Importante. O senhor falou, inclusive, na primeira parte da nossa conversa, que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, vou acionar você na justiça, vou dar para o meu advogado, ele vai vencer esse processo numa boa. Mas a pessoa, às vezes, ela acaba não fazendo parte desse processo, ela meio que terceiriza uma função que poderia começar com ela, justamente a junta de provas. O serviço que a Evidjuri tem prestado, a gente pode dizer que é uma espécie de normatização, as pessoas começam a ter mais consciência até do papel delas em um processo jurídico, que não é só, olha, o outro se vira para mim, todo mundo tem que estar no meio disso. Eu acho que é até uma consciência que vocês acabam criando nos clientes que acabam contratando vocês, que às vezes tem até um certo preconceito pelo tipo de serviço, é remoto, é só tecnologia, mas não, né? Eu acho que é uma tendência do meio jurídico acabar abraçando isso que vocês já estão fazendo há 4 anos, não? Exatamente. É muito inteligente a pergunta, inclusive. Essa aculturação, ela acontece, tá? Existem clientes de todos os tipos, né? Tem cliente que quer terceirizar para o advogado e para nós. Tem cliente que quer terceirizar só para o advogado. Tem cliente que não quer terceirizar e quer participar ativamente do projeto, da auditoria, suplementando provas. Eu tenho clientes estes que mandam quilômetros de prova para a gente analisar a 1h da manhã. Eu acho maravilhoso isso, porque ele está focado no resultado tanto quanto a gente. Eu gosto desse tipo de cliente, especialmente falando. Mas tem clientes que como com o empresarial, ele sabe que a hora do empresário é uma hora muito cara, então ele não perde o tempo fazendo isso, ele já contrata e paga para isso. Então, não é errado, não tem certo ou errado, tem perfil. Aí é o perfil que mais adere. Nós, como especialistas e como gestão de pessoas, a gente tem que saber lidar com todos os perfis de clientes. Band Entrevista de hoje, recebendo então o Dr. Stefano Scalon Cruvinel, fundador do Evidjuri, o primeiro escritório técnico full service do país com foco em produção de provas para processos judiciais. Band Entrevista fica por aqui, nos encontramos no próximo programa.